cruz, né? E o pessoal aqui, o pessoal que ficou carente. Abá. Eu tava participando de uma live no dia 30, terça-feira, e eu demorei 16 minutos para conseguir conectar por causa do ciclone. Foi um horror, assim. Mas a gente ainda conseguiu fazer, né? Foi quase um milagre, assim. O Tudo bem contigo? terça também nós estávamos falando sobre carnaval e samba. Uhum. Na, e olha, sacudiu, quase caiu, mas não caímos. Uhum. É. Eu queria começar te perguntando, Ana, como é que foi o teu despertar para a música e qual foi a tua capacitação? Claro, além das cordas vocais que a natureza já fornece, né, o corpo que a natureza fornece, qual foi a tua capacitação e a partir de que momento tu achou, uau, acho que isso aqui vai ser minha profissão? Uhum. Ai, Preto, então, primeiro, boa noite, né, para quem tá entrando aí. E dizer que é um prazer estar aqui contigo, com vocês. E, assim, o meu início na música foi quando pequena, né? Eu comecei é, com aulas de piano e com coral infantil quando eu tinha 5 anos de idade. E eu fiquei no piano até uns 9, 10 e no coral eu fiquei até mais que isso e depois participava muito do coral no Centro Espírita com as tuas músicas, inclusive, né? As tuas composições lindas. E assim, teatro nunca, eu só tive experiência contigo também, né? Tu era nosso diretor lá no Dias da Cruz e foi pouco de experiência que eu tive, assim, com alguma atuação, assim, e era incrível, apesar de eu ser muito, muito, muito tímida na época. E depois, assim, continuei em corais na adolescência, o que eu considero uma formação extremamente importante, né? Para mim, para o meu ouvido, para minha percepção musical, né? Para noção de muita coisa musicalmente, assim. E depois, na verdade, eu nunca tinha cogitado ser cantora. Eu tinha vontade de cantar, tinha vontade de me expressar dessa maneira, mas a minha voz era mais grave, assim, né? Eu sempre conto essa história porque é muito, muito significativa para mim, assim. A minha voz sempre foi mais grave. Ela não era uma voz, assim, tipo de Marisa Monte, de Gal Costa. Então eu ouvia as músicas e eu não tinha muita ideia de que se podia mudar de tom. Então, como eu não conseguia cantar direito aquelas músicas, não alcançava direito aquelas músicas, eu pensava, bom, não posso ser cantora, nem vou cogitar uma coisa dessas, né? Mas aí quando eu comecei a ouvir bossa nova, e principalmente quando eu comecei a ouvir jazz, que os meus pais ouviam muito esses dois estilos de música, e eu ouvia no banco de trás do carro, assim, eu tinha... Começou pelos 13, assim, que eu comecei a ouvir esse tipo de música, e até uns 16, assim, que foi meu processo de conhecer essas músicas, ouvir, ter outra perspectiva, me dar conta de que, uma pessoa gravava a mesma música que a outra, mas diferente, né? Não soava igual e tal. Comecei a aprender. Quando eu ouvi jazz, eu me dei conta, nossa, mas essas músicas ficam bem na minha voz, né? Então, eu quero cantar. Foi muito por aí e foi muito também por compor. Eu me lembro que eu pegava o violão e tentava arranhar umas composições, assim, quando eu tinha ali uns 16 anos, final do segundo grau do ensino médio, né? E aí as minhas amigas gostavam das canções e aí eu comecei a sentir uma emoção com aquilo, assim. Me emocionava muito cantando e me emocionava muito compondo e me emocionava muito também mostrando as minhas composições para as amigas. E aí foi assim, foi basicamente assim que despertou, né? A vontade de ser cantora, a possibilidade de ser cantora. Eu sempre digo também que é muito importante a questão étnica, racial nessa história, porque no Brasil a gente não tinha um número significativo de cantoras negras famosas, né? Até por uma questão de estética, de voz, de timbre, de jeito de cantar, de escola. Então, eu também não tinha muito essa identificação. Eu acho que vem muito daí, sabe? De não se ver também. E quando eu escutei cantoras americanas negras e que eu vi que tinha um timbre parecido, eu vi que a minha voz podia ser suja, vamos supor, pensar, né? Que a minha voz podia ser airada e que isso era bonito. Minha voz podia ser um pouco mais grave, isso era bonito.
esse se ver, eu acho que foi muito importante, né? E depois a minha formação, assim, continuou com técnica vocal. Eu estudo com a Lúcia Passos há 15 anos. É uma professora estupenda. E assim, agora, claro, período de confinamento, eu não tenho feito muitas aulas e depende, a gente já faz há bastante tempo, então eu já tenho uma noção, eu já dei aula também, eu já tenho um pouco de noção de como manter a minha voz, mas estou sempre em contato com ela e fazemos aulas de vez em quando, porque é muito importante para mim, é um crescimento muito importante. E já estudei um pouco de harmonia, de violão, com músicos, enfim, mas o meu instrumento principal sempre foi a voz e a composição. Então foi todo um processo de autodescoberta, né? Autoconhecimento nesses Uhum. anos todos. Nem deu chance para tentar ser outra coisa na vida? Ai, deu, Preto. Eu sou formada em psicologia. Em Ah, 2010 eu me formei. E o meu pai me disse, né, na época, quando eu estava assim, saindo do ensino médio, ele disse: mas você vai fazer uma faculdade, senão eu não vou te ajudar, não sei o quê. E eu, tá bom, então o que que eu vou fazer, né? E como não tinha canto popular aqui, eu escolhi a psico, porque eu gostava muito mesmo. E depois até fiquei dividida, sabe? No final da faculdade, eu não sabia direito o que fazer, assim, porque eu gostei muito do trabalho. Aí eu pensei, não, eu vou concentrar na música, porque eu preciso ser jovem para começar isso, porque a carreira artística não é fácil, né? É muito desafiador, então eu pensei, vou focar 100% nisso. Depois, mais tarde, se eu quiser ser terapeuta, eu posso, né? E aí foi basicamente isso. então, além de tu teres as tuas influências, né, nas cantoras, tu teve a identificação também, né? Sim, cada vez mais a gente acha que isso às vezes não é importante, né? Eu não dava bola para isso, assim, até que eu comecei a ver uma questão estatística mesmo, sabe? Eu comecei a conversar com cantoras negras que eu conheço, né? Que, que, que não sabiam que passavam pela mesma coisa e passavam. Então, eu acho que esse se ver é muito importante, né? Essa representatividade ali é muito importante para a gente se identificar e identificar a possibilidade de existir daquela forma, né? E se expressar daquela forma. E o bom também é que com o estudo e com o tempo você identificou também o seu timbre, né, para saber qual a parte que te cabia nesse latifúndio, né? Bah, isso é sensacional, né, Preta? Esse processo, né, de autoconhecimento, assim, eu imagino que no teatro isso seja fantástico. Na música, sem dúvida, e a gente está sempre se descobrindo. E o legal é que a gente vai aumentando essa, esse latifúndio, né? Por um lado, eu uso muito as minhas limitações, eu acho que sem elas eu não seria, não cantaria do jeito que eu canto. As minhas limitações me definem muito também e de uma maneira positiva. Eu acho que sempre isso acontece também. Mas também a gente descobre novas capacidades, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está praticando, assim, e principalmente se respeitando, né? Eu sempre busquei muito isso, sabe, Preto, respeitar a minha voz, porque é por isso, inclusive, que eu sempre trabalhei com outra coisa. Eu trabalho com publicidade e com a minha voz, né? É... A Giza, fã clube chegando. Oi, Giza, querida. Um, a... Porque eu trabalho com publicidade que é com a minha voz, né? Mas eu não apareço, né? Não é show, é gravação. Eu gravo de casa ou gravo em estúdios. E isso me permite que eu escolha os trabalhos musicais e artísticos dos quais eu vou participar. Isso para mim é muito importante, né? Os meus pais me ensinaram muito isso, de não depender só disso, porque senão eu poderia virar uma escrava de escolhas que eu não iria querer fazer. Então, minha busca sempre foi muito respeitar a minha voz, a saúde vocal, né? Porque sem a saúde vocal a gente se perde demais, né? Então, tem sido esse caminho, assim. E como é que foi? Qual foi o primeiro show solo Ah, teu? Você meu disse, primeiro show, agora é comigo. Hã? meu primeiro show solo foi no Extinto. Ai, como era o nome? Music Hall. Era uma casa de jazz, uma casa de música, assim, que ficava na Vasco da Gama. Hoje ela não existe mais faz tempo já, gente. E surgiu porque eu dava muitas canjas em muitos bares da cidade, muitos piano bares da cidade, assim. E
madrinha musical, que é uma cantora, a Sema, que me adotou, assim, na época, me achou muito talentosa e disse, não, eu vou te levar para tu conhecer músicos, para tu conhecer lugares, para tu cantar. Então, nessas canjas, eu fui fazendo parcerias, amizades, né? Conhecendo gente. E um músico um dia disse, não, eu quero produzir um show teu, vamos fazer. E aí fizemos. Eu fiquei sem voz. Foi horrível. Eu fiquei completamente sem voz antes do show, assim, um dia antes, o ensaio já foi, assim, praticamente afônica. Tomei umas pastilhas, eu não sei como que o som saiu aquele dia, mas saiu, acho que graças muito às aulas de canto também, né? E cantei jazz e MPB. E o meu nome artístico, eu acho que era Ana Paula Brasil. Eu inventei. Uhum. E a divulgação era muito engraçada, porque a gente fez que. Ah, engraçada. Hoje eu acho engraçado, mas na hora era muito sério. Eu e minha mãe me ajudava muito na produção no início, assim, até uns bons anos, assim. E a gente fez umas folhas impressas no computador, assim, com a minha foto. Então tinha um quadradinho da minha foto as informações do show em cima. E hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, parecia um cartaz de procurado, assim. Dou risada, mas foi bonito o movimento, sabe? A gente construiu isso assim com muito carinho, do jeito que a gente sabia, e depois foi melhorando, né? Fui descobrindo designers, parceiros que pudessem se agregar ao trabalho. Mas o primeiríssimo show, eu me lembro que foi esse. E nas canjas que você dava, na sua preparação até esse primeiro show, tu já conseguia ter autonomia no repertório ou para ter espaço você cantava outras coisas? Sempre autonomia no repertório. Absolutamente, sempre. Isso, isso eu nunca, graças a Deus, assim, não é só graças a Deus, acho que é uma escolha mesmo. E acho que também se deve ao meu estudo, à minha qualidade. Os músicos me admiravam desde o início. Eu sempre tive o privilégio de tocar com músicos muito talentosos, feras, músicos muito experientes também. E claro que quando a gente está num trabalho, a gente discute, por exemplo, se é um trabalho de duo, como eu tive duos com o Paulo Dorf, é claro que a gente discute o repertório, né? Mas, em geral, as pessoas que ambos gostam, não tem muito essa coisa de, não vamos fazer essa. E isso é sine qua non pra mim, assim, tanto num disco quanto num show, né? De ser o que eu acredito, né? Algumas pessoas às vezes acham que a gente caiu de paraquedas nos lugares, né? Tempo de lida você já tinha de experiência em shows, em eventos, até aparecer o The Voice Brasil? 8 anos. 8 anos. Eu tinha recém feito um show de comemoração dos 8 anos de carreira, quando surgiu o The Voice. E eu lembro que, assim, eu nunca fui rica, né? E também nunca tive patrocínio. Então, eu usava muito o que eu ganhava na publicidade para reinvestir e os meus pais me ajudavam sempre que podiam. E eu me lembro que naquele ano eu tinha trabalhado numa campanha política, e naquela época as campanhas políticas pagavam muito bem para os locutores, né? E eu tinha feito uma campanha política para Manuela, que era a campanha da prefeitura dela. E aí, com aquele dinheiro, eu investi praticamente tudo no meu show. E em um show que eu gravei, tornei um DVD. E com aqueles vídeos eu ficava trabalhando nas redes sociais. O Facebook estava altíssimo, altíssimo. E eu ficava postando noites adentro, assim. Eu dormia muito pouco naquela época, só trabalhando. E fiquei anos assim. E postava e marcava as pessoas. E aí um dia um olheiro de um dos produtores do The Voice me viu, gostou. E disse, você teria interesse de participar, porque eu acho que você entraria. Eu gostaria de mandar teu material pro... Aliás, eu já mostrei teu material para um dos produtores do The Voice, ele gostou muito e tal. E foi, né, foi por esse contato, foi uma indicação. Claro que eu fiz todo o processo, fiz a audição regional aqui, como todo mundo, e a audição às cegas, como todo mundo. Mas foi uma indicação, e eu sei que foi fruto do trabalho, né, dessa dedicação de anos. Mas eu comecei bastante cedo, né, Preto? Eu comecei com 17. Mas já comecei muito bem, assim, já comecei com
as pessoas estavam falando em mim naquele momento, já os músicos, né? Foi muito através dos músicos, assim, eles gostaram muito, sou muito feliz por isso, né? De ter essa conexão, assim, com... E após, né, 8 anos de lida e de composições próprias, né, que é um outro que é, que é, que é um outro diferencial que você tem, né? Então as composições próprias já começaram na adolescência. Mas na adolescência elas eram muito... eu chamo de ingênuas, assim, eu não cantaria aquelas músicas agora. Foram poucas músicas, sabe? Eu fiz algumas e depois eu pensei, não, mas eu não quero cantar isso, eu quero cantar algo mais, assim, complexo, mais rico, não sei, harmonias, melodias, não sei. Depois ficou muito essa dúvida entre MPB e jazz. Eu não sabia o que eu queria. Eu queria cantar jazz, mas jazz era em inglês, eu tô no Brasil, o que eu faço? Se eu for para os Estados Unidos também, não vou ser uma cantora de jazz lá. Aqui é uma brasileira cantando jazz, né? Vai cantar uma brasileira. E eu acho que a composição foi que resolveu essa equação para mim, sabe? Porque era muito verdadeiro, independente de ser qualquer coisa. E eu consegui compor, ou sozinha, ou com parceiros, músicas que realmente me tocavam, me traduziam. Então ela resolveu esse conflito para mim. A composição que eu dei um grande prazer para mim hoje em dia. Musicalmente, o maior prazer que eu tenho é fazer uma música nascer. Então, seja a criança compondo ela, levando para o estúdio e fazendo ela nascer. Nossa, aquilo é um prazer imenso, assim, pra mim. Ou então rearranjar também, né? Assim, da gente pensar juntos, contratar um arranjador ou pensar num arranjo para fazer renascer uma música que já existe também. Isso que é um grande prazer. Letra e música, tudo junto, às vezes música, às vezes letra. Como é que funciona? Tudo, já rolou de tudo. Esses dias eu fiz uma parceria com a Bianca Albino. Ela é compositora aqui também, cantora, compositora. E foi muito inusitado, porque eu tinha feito poema e eu queria muito musicar esse poema. Eu sou muito de respeitar o tempo das coisas e às vezes tem que eu fiz o poema dali a 2 anos que eu musico, sabe? Então depende. Eu postei esse poema no meu aniversário ano passado. E 2 dias depois a Bianca mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: Ana, eu vi o teu poema, fiquei muito tocada, eu musiquei o poema, saiu assim naturalmente. Eu achei que, nossa, eu tenho que compartilhar isso com a Ana, se ela gostar, se não gostar, mas eu tenho que compartilhar. Eu demorei 1 ano para ver, não 1 ano, mas assim, uns 6 meses para ver essa mensagem, porque na época, na enxurrada das mensagens de aniversário, eu acabei não vendo, passou, não sei como. E eu vi esses dias e fiquei encantada, e aí virou a nossa música. Então, com letra minha e música dela. Já rolou o contrário, assim, de musicar. Eu já musiquei, por exemplo, tem uma música que tá no YouTube também, quem quiser conhecer, que se chama Meia Taça, que é a letra é da Neca Ayala. E eu musiquei. Então, me mandou a letra e eu fiz a música. Já aconteceu letra e música sozinha. Já aconteceu de um amigo fazer uma letra e eu e parceiros musicarmos. Ou eu fazer uma letra com um amigo e depois musicar com outros parceiros ou musicar eu mesma. Então, de vários jeitos. O meu processo de composição normalmente é no pensamento, é de cabeça. Assim. Eu já compus alguma coisa no piano, porque arranho, porque eu estudei. No violão, não componho no violão. E você precisaria estudar bem mais no violão. Então, normalmente é criando, assim, livremente com a voz mesmo. Imaginando os acordes, imaginando os caminhos, assim. Compartilha conosco como é que foi a felicidade de ter o teu primeiro CD e o DVD lançado. E o DVD veio antes do CD. E foi um caminho inusitado, né? Mas foi muito legal. E foi uma conquista, assim, realmente pelo trabalho, com parceiros maravilhosos, né? Com um DVD bonito. A gente conseguiu licenciar ele no Canal Brasil. Então eu fiz participação naquele programa que a Roberta Sá tinha, não sei se ela ainda tem, que é o Faixa Musical. O DVD ficou na programação há tempo. Depois ele foi pro Music Box Brasil e agora ele tá no YouTube. Tem um eco. Alguém tá dizendo que tem um eco? Será que eu boto um fone de ouvido aqui? Tá um pouquinho. Deixa eu pegar um fone.
Eu tô sem fone, eu devia estar sem fone. Eu devia estar com fone. De repente, eu colocando um fone melhora. Só um minutinho. É o tempo para eu dar um oi para Eliana, para Mel, para Giza, para Lese que está entrando, toda a turma. Oi, Oi Lese! Oi, mãe! Oi, David! Vamos ver se agora vai melhorar. Será que melhorou? Não, né? Para mim está bom. Vamos ver o pessoal. Assim. Vamos ver o pessoal. Tá tudo bem. Bom, vamos ver então. Qual era a pergunta mesmo que eu já esqueci? Sobre a alegria do DVD. Tá. E o DVD. Então, o DVD, daí eu fiz também uma turnê de lançamento do DVD aqui no Rio Grande do Sul, no circuito Sesc. Foi muito legal também. E o DVD me abriu algumas portas, porque era um material de demonstração bastante legal. Eu acabei fazendo alguns... Ai, que bom que melhorou, obrigada. Eu acabei fazendo um festival de jazz no Maranhão. Acabei conhecendo 2 caras que viraram grandes amigos em New Orleans, que me convidaram para cantar num festival lá, que eles fizeram. Então, o DVD realmente criou conexões, assim, para mim. O CD, o disco, foi um caso à parte, né? Oi, Alvin! Porque o disco é muito mais trabalhoso de fazer, né? Pelo menos do jeito que a gente fez e muito mais gostoso também de fazer. Não é um show que acaba, é um processo longo de criação, são músicas que a gente cria, que a gente faz nascer. E foi bastante prazeroso, assim, mas eu não sei o que foi mais prazeroso, se foi ter o disco ou fazer o disco. Eu acho que foi fazer o disco. Eu gosto muito dos processos, assim. Oi! E claro, né, esse disco também me abriu portas, acho que continuará abrindo. Teve a questão do Grammy, né? Teve o prêmio Grammy, foi um disco muito celebrado no Grammy, tanto que a gente recebeu 4 indicações e ganhamos numa das categorias, e sendo uma artista não famosa como eu, né? Então eu acho que foi um resultado maravilhoso, assim. Tem um trabalho que eu tenho muito orgulho. Então foi muito bom. E o The Voice acabou te dando uma visibilidade nacional da mídia, né? Dá uma visibilidade nacional, mas ela é muito efêmera, né? Ela é muito... Tá perguntando de onde eu sou. Eu sou de Porto Alegre, Carla. Ela é muito efêmera, porque as pessoas estão muito mais atrás dos cantores por eles estarem na Globo e não pelo trabalho, pela voz deles, assim, né? É muito uma busca por fama, por estar conectado com alguém famoso e daí te perguntar, daqui a pouco, como é que é lá? A Cláudia é assim mesmo? O Lulu é assim, sei lá, né? Acho que as pessoas têm essas fantasias, assim, de perguntar. Sempre me perguntam até hoje, tu vê, eu já participei do The Voice há 7 anos. E até hoje me perguntam, como é que foi? Como é que é? As pessoas têm muita curiosidade de saber como é esse mundo da fantasia da televisão, né? E aí eu sempre respondo, é o mundo da fantasia. É isso, né? Não se joga dados lá, né? Se é um trabalho, é algo que tem um roteiro, que tem uma direção, né? Mas eu acho que me abriu portas aqui, né? E me abriu portas no sentido no festival também. Acho que esse festival do Maranhão, talvez eu não teria participado. Acho que eu não teria participado se não fosse ter participado do The Voice. Então eu também sou muito grata a essa experiência, assim, mas não acho que ela que ela defina a carreira de ninguém. E o interessante na tua participação que você foi a Ana mesmo, né? No repertório, foi até o fim sustentando a tua verdade, né? O teu repertório, representando já a tua trajetória de 8 anos. Teve, por acaso, alguma sugestão de alguém que você se rendesse a alguma coisa mais pop, de repente, para ganhar o programa? Não, isso ao contrário. Ao contrário, eu queria cantar uma coisa mais, não pop, mas uma coisa mais vibrante e não consegui, né? Como existe uma direção, um roteiro, eu acho que para eles é muito difícil que o artista saia
de um estilo que ele definiu já numa audição regional. Então, sempre quando alguém me pergunta, o que eu devo cantar? Canta o que tu quer cantar lá dentro na audição regional, porque é isso que vai te definir. Depois, para tu mudar, a não ser que tu seja uma pessoa que eles querem realmente investir, querem que tu ganhe, tu não vai sair daquela direção, né? Então, para mim, foi ao contrário. Eu cantei músicas que eu cantaria, mas não seriam, acho que minhas primeiras escolhas, assim. Eu queria cantar algo mais vibrante mesmo. Mas ali é uma loucura, porque tu tem que definir, assim, tu nem pensou na música, tem que definir na hora que eles dizem. É muito. São altas emoções e a gente é novo. Se eu fosse participar hoje, inclusive, claro, já com a experiência que eu já tive, seria diferente, assim. Mas eu acho que participando mais velho, a gente já tem uma cancha melhor, assim. Eu tinha 26 na época, não era tão nova assim, mas me sentia muito imatura ainda para estar ali. Mas eu acho que eu consegui sobreviver bem, assim, a montanha-russa que foi aquela experiência. Sabe que os nossos jornalistas, fofoqueiros de plantão aqui da produção do Conexão, eles tinham feito uma pergunta, mas você já saiu na frente deles. Uhum. Ah, tá. Era a questão dos 3 nomes artísticos que você... Eu já tive 3, né? Ana Paula Brasil, né? Aham. Ana Tarde, até nós chegarmos ao atual. Conta um pouquinho dessa transição desses nomes artísticos. Tá. Bom, Ana Paula Brasil foi o primeiro e eu queria uma música que representasse um pouco mais música brasileira, que não fosse... O meu último sobrenome do meu pai, né, Souza, e eu pensava que Souza seria muito fácil de me confundir com outra pessoa e muito difícil de me achar na internet, porque deve ter tantas Ana Souza, né? Então, pensei, bom, tá, esse não. Daí o Lonardi eu também não tinha pensado, achava que talvez fosse complicado das pessoas soletrarem, escreverem, porque sempre me perguntam, é Lunardi, é Lombardi? Então, tá, esse não, pensei que não. E depois, aí fiquei pesquisando, assim, vou botar Brasil. Mas depois logo achei, assim, estudava um pouco a minha herança familiar. O meu avô, o pai da minha mãe, era artista plástico. Eu me inspirava muito com a história dele, com a coragem que ele teve. Minha mãe contava as histórias de que ele veio da Itália. Primeiro ele lutou na Primeira Guerra Mundial, daí muito jovem, daí sobreviveu, daí estudou Belas Artes em Florença, daí ele foi tentar a vida nos Estados Unidos, morou na Filadélfia, morou em Nova York, depois voltou, depois morou no Brasil e ficou aqui. E eu pensava, nossa, que inspirador isso, eu quero ser corajosa assim, né? Eu também quero fazer isso. E menos lutar na Primeira Guerra. E aí eu escolhi Lonardi, que era o meu nome mesmo, né? Ana Lonardi. E aí e fiquei muitos anos, assim, trabalhando com esse nome artístico. Só que chegou um ponto, assim, que eu queria um nome só, sabe? Eu queria muito essa carreira internacional. E eu acho que um nome teria que ser fácil para falar no mundo inteiro, né? E curto. Eu acho que nomes curtos, assim, são bastante poderosos, né? Marcantes, assim. E também porque eu via muito que todas as cantoras no Brasil têm nome e sobrenome. Em geral, as cantoras de MPB, né? Nome e sobrenome. E eu passei a não me identificar mais tanto com aquela MPB brasileira, principalmente quando eu entrei mais a fundo na minha herança afro-brasileira, né? Quando eu comecei a me perceber mulher negra, porque antes eu achava que eu era mulher e era negra, tá? E são duas coisas diferentes. São duas coisas separadas e não são separadas. A questão é que, para mim, elas são indissociáveis. Eu jamais vou ser tratada só como uma mulher. E eu jamais vou ser tratada só como uma pessoa negra. Eu vou ser sempre tratada como uma mulher negra. E eu vou ter sempre que me colocar como uma mulher negra também. Embora eu tenha uma miscigenação aqui, embora eu também tenha uma herança do outro lado, né? Mas, enfim, é o que me marca, é o meu fenótipo também, né? E então, quando eu entrei, assim, mais para essa consciência de quem eu sou como mulher negra, eu comecei a me distanciar cada vez mais da figura da cantora de MPB.
né? Então já não me identificava mais na minha imagem, no meu conceito, na minha música também, principalmente, com uma Marisa Monte, com uma Roberta Sá, com uma Mônica Salmazo, com uma Maria Bethânia, né? Eu estava muito mais identificada, sei lá, com... Nem sei, assim, no Brasil, um exemplo, assim, de cantora que eu tivesse uma ligação, né, tão... nesse sentido identitária, assim. Então eu pensei, nossa, eu quero um nome mundial. E aí eu pesquisei muito. Só que aí eu não achava nunca o que seria, o que poderia inventar. E o meu produtor musical me disse, Ana, tu tinha pensado, né, Ana Di, no início da tua carreira. Tu tinha pensado lá, quando eu decidi o Ana Paula Brasil, eu tinha pensado em Ana Di. E eu disse, ai, Léo, eu falei, mas parece nome de drag queen. Eu não quero, não quero ter nome de drag, embora eu ache as drags maravilhosas. Daí eu, tá, mas e se juntasse os dois a Nadi, né? Fica uma coisa meio exótica, bonita, assim, parece, não sei se parece africano ou se parece oriental. E aí pesquisamos e existe esse nome, Preto. Esse nome é hindu, é masculino, é um nome masculino e significa eterno, divino. E aí, nossa, aí a numerologia, lindo, né? Quando a gente pensa na espiritualidade, assim, nossa, eu pensei, bah, eterno, é isso. Depois que eu decidi, a gente foi ver a numerologia e dava 3, que é um número artístico maravilhoso. Então decidimos por Anad. Até fiquei imaginando, ai, imagina o meu nome lá, Anad, num cartaz de festival de música. As pessoas iam olhar a Anad e não iam saber se é uma banda, ou se é uma mulher, ou se é um homem. E eu gosto dessa provocação, dessa liberdade desse nome, sabe? Que ele poderia ser o nome de uma banda, ou de um homem, ou de uma mulher. Que maravilha! Na verdade, você não lutou a Primeira Guerra, mas você está lutando a guerra terceira. Né? A guerra de arte, né? Ser uma artista local, né? No país e com as suas pequenas batalhas, né? Pequenas grandes batalhas, vai alcançando aí cada vez mais, né? O seu espaço. E atualmente, agora nessa questão aí, sem poder fazer show, eu sei que você tem feito lives e publicidade. Como é que está a carreira agora nesse momento? Eu decidi... Não... Ai, Álvaro, querido. A Mel, oi, Mel. Amigos, amados, presentes aqui, que honra. Olha, Preto, eu decidi que eu não ia fazer live desde o início, assim. Eu não entendia essas lives que as pessoas estavam fazendo, tocando e cantando, assim, nas suas casas, né? Pra mim, do meu lugar de artista independente, que nunca teve patrocínio, né? E que tem um alcance modesto, né? De público e de, enfim, divulgação. Oi, Narinha, amada. Para mim isso soava como mendicância, sabe? Eu acho que a arte já está num lugar de mendicância no Brasil. Isso é muito sério. Do governo Temer para cá, isso tá terrível. As instituições estão sendo desmanteladas, as instituições que eram promotoras de cultura, de recursos, que traziam recursos também para a cultura, para os artistas, elas foram desmanteladas, muitas delas. E as que ainda resistem, elas estão, às vezes, num regime público-privado, que acaba que a administração privada é que define a curadoria, e aí, né, se tem um detrimento dos artistas locais, assim, enfim, os artistas brasileiros também. Então eu pensei, não, o meu trabalho eu não vou fazer sem a tecnologia que eu preciso, né? Sem o recurso de áudio que me permita trazer a qualidade na qual eu acredito que o meu trabalho mereça ser mostrado, com a qual, né? E sem remuneração. Eu não vou estar trabalhando de graça para as pessoas. Primeiro, quem é que vai assistir a minha live? Eu pensei assim, né? As pessoas dizem, ai, vai assistir, mas não é assim, né? São poucas as pessoas que assistem, que vão pagar com o seu tempo e a sua atenção pelo nosso trabalho. E eu não tô a fim de trabalhar pela atenção das pessoas. Eu trabalho por um outro motivo. A gente que é artista, eu, tu, nós trabalhamos para provocar, nós trabalhamos por um ideal afetivo, por um ideal de identidade, de promover identidades,
um ideal político, inclusive, de várias formas, não estou falando de partido, mas um ideal, um posicionamento político mesmo. Então é muito mais a fundo que isso, né? Não é ai, preciso cantar porque quero a atenção das pessoas, porque quero aplauso. E esses dias até foi muito engraçado, porque um dono de uma casa de música aqui, uma casa pequenininha que tem em Porto Alegre, me convidou para fazer uma live e por um valor assim irrisório e fazer uma live lá no espaço dele, né? E estaria eu divulgando o espaço dele, né? E eu ganhando o quê, né? E aí ele disse, ai, mas né, é mais um produto, é mais um trabalho, né? Como se eu estivesse mendigando, né? E eu disse, eu quis ser educado, eu nem falei do valor, eu disse, olha, dessa vez não vai ser possível, fulano, te agradeço pelo convite. E ele me respondeu muito educadamente, ele disse simplesmente essa frase, eu sabia que tu não ias querer trabalhar sem plateia. Imaginei que tu não irias querer cantar sem plateia. Eu pensei, meu Deus, né? Que limitação de pensamento, né? Enfim, então, esses dias eu fiz uma live na Assembleia Legislativa, no projeto Sarau do Solar, sem plateia, né? Uma plateia de balões, mas as pessoas assistindo de casa e foi muito bacana, foi uma experiência muito interessante, aprendi muito. Eu acho que o que a gente tem que investir subjetivamente é muito grande numa situação assim, que a gente tem que emprestar a própria subjetividade para ser o artista e o público. E ainda se motivar mutuamente, assim. Então é muito doido, foi uma experiência muito doida, muito rica. E fiz também participei da live do aniversário do Teatro São Pedro. Então gravamos num estúdio com todo o distanciamento necessário, minimamente, né, que conseguimos. E os meus trabalhos têm sido assim, essas lives que aparecem que eu acredito que valorizam o meu trabalho e que eu posso valorizar também quem está me convidando. As lives com os meus amigos, parceiros, pessoas que eu admiro, como tu, que me convidou e que eu estou fazendo com o maior prazer e gratidão pelo convite mais uma vez. E trabalho de publicidade, né? Que eu sempre faço, que não parou e provavelmente não vai parar. Agora, eu vou voltar em breve para a produção do meu segundo disco. Então, a gente começou a retomar porque eu me senti inspirada agora com essa nova música que eu fiz com a Bianca Obino, se chama Toda Menina é Sagrada. E eu tô encantada com essa música, tô louca para fazer ela nascer, assim, como produção. Então, tem sido isso, basicamente. Assim, tô voltando a estudar também, vou fazer um mestrado agora, começar em breve. Então, são várias atividades aí. Nossa, que lindo o título da música, hein? Lindo, né? Todos nós já ficamos assim. Ai, que Ah, bom. Vai estar no Iluminar, no meu próximo disco. nessa tua trajetória, felizmente você já teve a oportunidade de participar de grandes emoções, né? De concertos com maestro, ou seja, mostrando que você também se adapta, né? Sem deixar de ser a Nádia, você se adapta aos convites. E quais os grandes ídolos da música brasileira que você teve a oportunidade de cantar junto e que você tremeu a perninha? Que eu tremia a perninha, eu tremia a perninha para cantar até com amigos próximos. Olha, que eu tremi mais a perna, assim, não foi nem em concertos, porque eu acho que em concertos a gente ensaia, a gente se sente mais à vontade. Embora seja uma grande responsabilidade, eu sempre me sinto. Acho que sempre tem um ambiente assim respeitável, né? Eu tremi mais a perna no The Voice mesmo, assim, foi uma pressão muito grande. E é muito difícil tu colocar. Não era nem pelas pessoas, é que é muito difícil tu fazer arte com uma limitação de linguagem e de espaço tão grande, assim. A gente tinha que cantar uma hora, em 1 minuto e meio. Tem que adaptar todas as músicas a 1 minuto e meio. Isso já é, assim, muito estranho, mas é o formato da televisão, né? E os arranjos, não se pensava os arranjos junto com a gente, a música muitas vezes não era necessariamente a que a gente queria cantar, então isso realmente me deixava muito nervosa, assim. E claro, a exposição nacional, né?
aquela crença de que aquilo ali ia mudar a vida ou que ia ser muito importante. E foi importante, mas tem um investimento maior, em geral, afetivo das pessoas do que para a experiência do que ela realmente te transforma e te leva a ter oportunidades, assim. Embora ela tenha me transformado muito no sentido de que eu aprendi que, primeiro, a gente tem que ser a gente mesmo, senão a gente não vai a lugar nenhum. E segundo, que eu aprendi um pouco sobre como é o show business, né? Então, isso foi bem impactante, assim. Agora, concertos, eu tive momentos maravilhosos, assim, com um concerto que eu lembro com muito carinho foi um concerto com o Rick Wakeman, que aconteceu em Porto Alegre com a orquestra da Unicinos, a saudosa orquestra da Unicinos, e foi incrível, assim, foi poder cantar com ele, com o maestro dele, com o cantor do disco dele, do meu lado, guitarrista que ele trouxe também, e as músicas, e foi um trabalho riquíssimo. Também o Pink Floyd Sinfônico, que eu fiz com a OSPA no ano passado, que foi incrível, foi um dos concertos mais prazerosos assim, que eu já fiz. E eu acho que o concerto que eu mais tremi foi com o maestro Cunha, com o Antônio Carlos Borges Cunha, que era o maestro da orquestra de câmara do Teatro São Pedro, porque o Cunha é bastante exigente. E isso me fez aprender muito, também foi muito legal. Eu adoro cantar com orquestra por causa disso, eu sempre aprendo muito. Mas o Cunha, ele é especialmente exigente, assim. E foi... Então eu tremi. Mas deu tudo certo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a espiritualidade na música, né? Você veio de um lar espírita, né? E Uhum, seu último show você encontrou Clara Nunes, que é espiritualidade 1000%. Fala um uhum. pouco a espiritualidade na música. Ai, Preto, que pergunta boa. Olha, eu acho que música é espiritualidade, sabe? Eu acho que a gente, músico, inevitavelmente tá conectado num canal forte com a espiritualidade, assim, muito forte. Acho que toda criação musical, eu acho que ela é inspirada pela espiritualidade também. Eu acho que o momento do show, eu nunca teve um momento em que eu senti tão forte que eu estava acompanhada como nos momentos de show, no palco, no teatro. No teatro, assim, nas casas de shows, não tanto. Mas no teatro é uma coisa impressionante. Eu não tenho uma mediunidade clara, assim, de enxergar, de ouvir, né? Eu tenho muito mais intuição, assim, mas no palco no palco do teatro eu sinto que a minha voz sai sozinha, assim. Não é sai sozinha, eu tô trabalhando, mas parece que ela é levada junto, assim, sabe? E eu até vi uma amiga minha que tem uma mediunidade muito forte me falou, assim, que ela disse, nossa, vi entidades contigo muito fortes ali, te protegendo muito, assim, né? Então eu me sinto parte de uma conexão muito forte. Eu acho que todos nós músicos, todos nós artistas somos como se fosse eu acho que não sei se talvez o ápice seriam os médiums assim, né, mais concretamente, mas nós somos grandes médiums também, eu acredito. Acho que temos uma missão, sabe? Acho que se a gente é verdadeiro com o que a gente sente, acho que as mensagens que a gente oferece, que a gente é inspirado a trazer, elas têm uma missão. E quanto mais também a gente está numa energia, quanto mais a gente se trabalha, eu acho que o trabalho do ator deve ter muito isso, talvez mais do que o do músico, né, Preto? Não sei, tu pode dizer muito melhor, porque a única experiência profissional de atriz que eu tive foi num filme, no Nervos de Aço, e foi uma experiência muito intensa, e para mim foi muito difícil entrar naquela personagem e sair dela depois. E foi muito sofrimento. Eu entrei numa depressão profunda depois do show, do filme, assim. E foi a minha primeira crise depressiva, assim, foi horrível. E eu passei ali a respeitar muito o trabalho do ator, porque
tu tem que te trabalhar muito como pessoa, né? Pra não misturar tanto as coisas, pra ser humilde a ponto de aceitar que aquela ali é a tua atividade agora, que tu vai ter que fazer aquela personagem que nem sempre reflete os teus valores, que nem sempre é quem tu gostaria de ser ou aparenta como tu gostaria de aparentar. Pra mim, isso foi muito, me feriu muito na época, mas depois eu entendi, né? Então, assim, esse trabalho do ego, né? Que eu acho que o trabalho máximo que a gente tem que ter na vida é o trabalho do ego mesmo, né? A gente ser mais humilde, a gente entender quem a gente é. Eu acho que quanto mais a gente trabalha isso, quanto mais a gente acessa esse self que eles chamam, né? Esse ser espiritual que a gente é, aí mais que o nosso trabalho flui de uma maneira cada vez mais bonita. E quando você resolveu trabalhar o repertório da Clara Nunes, aí você foi a fundo, né? Porque fazer um show só com Clara Nunes é praticamente uma celebração religiosa, né? É. E foi proposital, assim, eu queria. Amada, vira luz no palco, que coisa boa. Tem uma Marguinha para me ajudar, que é a iluminadora. Mas eu escolhi Clara Nunes porque eu tava preto num período em que eu não tava afim de fazer show. Nem um pouco afim, já há 2 anos, desde que eu ganhei o Grammy, na verdade, que quase 2 anos, né? Na verdade, antes mesmo, assim, são várias situações na minha vida que ocorreram, tanto na minha vida pessoal, doenças na família e coisa e tal, e situações pessoais, quanto a situação do artista, né? A situação minha como artista no Brasil, assim, que me fez refletir muito, assim, entender que existem que não é o talento e o trabalho que faz um ícone, que é o contexto que faz um ícone, e que existe uma rede de privilégios a qual eu não pertenço. E, e que isso afeta os resultados do meu trabalho. Então não interessa tanto quanto eu sou talentosa ou quanto o meu trabalho é bom, não interessa se meu trabalho ganha um Grammy. O que interessa é eu fazer parte de uma rede de privilégios da qual eu não faço parte. Nesse sentido, né, do sucesso, da fama, do alcance do trabalho. Então eu comecei a rever a minha ideia de sucesso, porque na verdade eu sempre quis viver da música, né? Como todo artista musical quer. E, e porque eu achava que eu só poderia viver de música se eu fosse famosa. Então a minha busca por mais público era por causa disso, porque eu queria fazer isso bastante na minha vida. Depois que eu entendi que eu não. Oi, Elba! Amiga querida. Depois que eu entendi que eu não precisava ser famosa para fazer música, aí eu relaxei mais. E aí depois que eu ganhei o Grammy, eu entendi, não, Ana, só um pouquinho, tu tem valor, né? Tu é uma artista relevante. Então, peraí, vamos viver um pouco, né? Eu passei 7 anos sem tirar férias. Eu passei os meus 20 anos inteiros sem vida pessoal, sem fazer nada, sabe? Sem curtir a vida. Eu só trabalhava e eu trabalhava muito duro. E aí, quando eu lancei meu disco, eu fiquei doente. Eu desenvolvi uma doença crônica chamada nevralgia do trigêmeo, que é uma doença horrível, uma dor no rosto incapacitante. E a partir dali eu falei, não, sabe, quer saber? Chega, sabe? Então eu cheguei ali em início de 2019 com um convite do Teatro da Santa Casa para uma data, de fazer um espetáculo lá. E eu não estava afim de fazer show. E eu pensei, bom, também não vou recusar essa oportunidade, mas eu vou fazer um show beneficente. Então, porque eu acho que a única coisa. Eu não conseguia preto nem cobrar por um show assim, artístico. Eu achava que isso. Eu senti que. Eu senti que eu estaria. Que eu estava querendo sair de um pacto com o neoliberalismo, sabe? Nesse pacto que a gente fez com o neoliberalismo, que está fazendo cada vez mais que a gente está transformando a arte num objeto e que a gente está transformando os artistas em YouTubers, sabe? Que a gente está perversificando, se é que existe esse termo, o trabalho artístico e objetificando e banalizando ele, né? No momento em que a arte não cumpre mais seu papel, ela vira um conteúdo descartável que tu tem que criar uma música nova por semana e tu te esgota como artista e tu não existe mais, e tu vira uma máquina, um youtuber, enfim, né? Então eu tava querendo sair desse pacto, eu acho que é por isso que eu tinha o desconforto de inclusive cobrar pelo ingresso. E aí, bom, fiz o show beneficente e eu pensei, bom, qual a temática que eu vou escolher? Clara Nunes, porque era a luz que tava faltando, assim, sabe, para
para fazer um show beneficente, para levar essa energia para as pessoas e para eu sentir alguma energia. Eu precisei de algo tão poderoso quanto a obra dela para poder sentir alguma coisa naquele momento. Nossa, e foi uma maravilha. Obrigada. Infelizmente eu nunca consigo te assistir, porque nós estamos sempre, e vice-versa, né? Estamos sempre ao mesmo tempo, quase. É verdade. Eu só, É verdade. eu só ouço os outros falando, olha, que lindo. Eu também. Só os outros do teu trabalho. Mas eu tô te devendo também. Eu também quero te assistir uma hora dessas. A Carol, às vezes, divulga para mim os trabalhos e a gente vai conseguir uma hora dessas se encontrar. Sim, ó, pacto fechado. É. Infelizmente, né, nós temos só mais 5 minutinhos. Gostaria que passa voando. Pena. Passa voando. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não lhe perguntei? Acerca do teu trabalho? Ou alguma atividade que você tenha? Acerca do meu trabalho? Eu quero dizer que duas coisas, que quem quiser conhecer mais do meu trabalho pode acessar o meu Instagram, né, aqui, que já que estamos no Instagram, então é Anad Real, como vocês estão vendo. Acho que vocês estão vendo ali, Anad Real com 2 As no meio. A minha conta foi hackeada esses dias, foi roubada, então eu tô começando de novo. Mas eu até tô gostando desse começar de novo, também acho que tem um lado interessante nisso. Mas, então, vocês serão muito bem-vindos, assim, né? Ainda vou conseguir dançar no show da Ana Querido, que amor, o Álvaro. Então, quem quiser, né, tá conectado comigo, é só apertar no seguir ali. E também dizer que eu tô fazendo uma campanha beneficente, né? Uma campanha beneficente para arrecadar fundos, verba para ajudar famílias de mãe solo na Vila Cruzeiro. A gente já tem feito essa campanha há alguns meses, desde o início da pandemia, e agora retomamos. Então, quem puder doar ali, eu fiz um post ontem, tem as informações da conta bancária ali, e a gente vai divulgar depois aonde que a gente entregou, tudo direitinho. Conhecemos todas as famílias, vai ser bem importante. Quem puder doar o quanto for, assim, a gente sugere R$50, mas quem puder doar o quanto for, vai ser muito, muito bem-vindo e importante nesse momento. Oi, Rê, minha vizinha querida. Então é isso, assim, estamos acabando, que pena, mas fiquei muito feliz com o convite, Preto, muito obrigada. Eu que agradeço conseguir um espaço na tua agenda, na correria. Imagina, é um prazer. A nossa conversa fica 24 horas no IGVT aqui mesmo do Insta, para quem chegou agora. Vamos colocar no nosso canal no YouTube. É só escrever Conexão Haribo, todas as nossas conversas já estão lá editadas. Eu te agradeço. Que maravilha. Convivi muito com os teus manos, né? Eu sou muito grato ao teu pai pelo que ele fez por mim, pelo trabalho artístico. Sou grato muito a ele. Vou dizer para ele, obrigada. A mãe também sou muito grato. E não só o incentivo artístico, mas o apoio pessoal que ela me deu em muitas fases da minha vida. De eu ir lá no serviço dela, ela conversar comigo, né? Ai, que legal. Muito grato à tua família toda e felizmente estamos nos aproximando na medida do possível aí, para que a gente possa conversar e possa mutuamente nos assistir também. Muito obrigado. Que coisa boa. Preto, foi um grande prazer, muito obrigada, te admiro muito pela tua caminhada, teu trabalho, teu talento incrível, a competência incrível como diretor, como ator, como artista, como empreendedor, e espero que essa seja a primeira de várias conversas, vários encontros aí pela frente, assim, né, vamos manter contato, e muito obrigada pela presença de todos, a Carol, que entrou agora, a Pri. Pena que foi no finalzinho, mas depois vai ficar disponível, né, Preto? Então, quem quiser assistir depois ou divulgar, enfim. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos, amigos. Beijos, Mel. Beijo para todos. Eu vou fazer só com uma mão que eu tô segurando o celular aqui. Namastê. Beijão. Boa noite. Boa noite.